Paz do Senhor Jesus, irmãos. No livro de São Lucas, capítulo 16, Evangelho de São Lucas 16, é um texto com vários versículos, mas a palavra ela é muito interessante para a nossa meditação aqui nessa noite. Lucas 16, 19. A parábola do rico e Lázaro. Quem já encontrou o texto, diga amém. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentas, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa do meu irmão, do meu pai, mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Então, a consciência, isso é muito interessante. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Dura situação. Levante as mãos para cá, diga comigo, Senhor Jesus, aqui estamos para falar da tua palavra. Ela tem poder, ela tem poder. Eu creio, em nome de Jesus. Senta, meus amados, abra a boca e glorifica o Senhor e bate palma. Parábola é uma comparação de palavras ou uma forma do Senhor explicar a sua palavra, apesar de não ser uma coisa absolutamente real, mas ela traz uma luz para o entendimento das pessoas. E a nossa ideia é exatamente mostrar nessa parábola alguns pontos que eu acho que é interessante para nós. Eu quero salientar a princípio que o rico foi para o inferno não porque ele é rico,
E nem Lázaro foi para o céu porque ele era pobre e leproso. Senão daqui a alguém pode imaginar, ele foi para o céu porque era pobre e leproso. Há muitos pobres e leprosos que vão ao inferno. Não quer nada. Então a visão não é essa, a visão do texto não é essa. Apesar de o leigo ou o neófito subentender desta forma. Havia um homem rico que vestia de púrpura. Aí você vai perceber que esse homem rico não dá o nome. Ele tem nome, mas aqui não dá o nome. Eu acho que é necessário a gente dar uma olhadinha com mais carinho. Não é matéria desta noite, mas esse homem rico que vestia muito bem, esse homem rico que vivia no seu palácio, esse homem cheio de grandeza e formosura, ele tem nome ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Esse homem tem nome. E ele é muito parecido com um sacerdote. Se não for, é alguém mais ou menos do nível do sacerdote. Que muitas vezes, meus amados, e eu não quero me excluir, me eximir de qualquer culpa. Às vezes nós estamos aqui em cima do púlpito, se Deus não botar um freio em nós, se Deus não botar limite em nós, infelizmente, nós podemos ser esse homem rico, cheio de grandeza e glória, que não está nem aí com um pobre e miserável. Infelizmente. Eu estava lendo uma reportagem há poucos dias que as casas de grande luxo estão na mão dos pastores hoje. Meu Deus do céu, é lamentável a gente ouvir uma desgraça dessa, mas é que hoje o evangelho tornou-se um grande negócio. O evangelho hoje dá muito dinheiro, principalmente quando você baseia em cura, em libertação, e pouco se importa com alma, pouco se importa com salvação, pouco se importa com a doutrina da palavra. Aí o povo fica à vontade, e a moeda de troca é o dinheiro, é o dízimo. Eu estou livre para falar. Eu estou livre para falar. Então, esse sacerdote aqui tem nome. Depois dá uma olhadinha para ver. E havia na porta desse sacerdote um mendigo chamado Lázaro, que jazia ali, mendigando, cheio de chagas. Volto a dizer, esse mendigo chamado Lázaro, essas chagas aqui, essa vida desgraçada, é a vida do pobre que, infelizmente, vive aí, em qualquer lugar que a gente pode ver. Também tem um assunto aqui que é muito profundo, falando dessas chagas. Não é o assunto de hoje, eu não vou falar disso, que demandaria mais tempo. Mas é terrível isso. E quando o texto diz que os cachorros iam lamber a ferida, alguém sabe por quê? Isso aqui é outra matéria. É outra matéria. Mas dentro de uma visão normal, alguém sabe por que o cachorro lambia a ferida de Lázaro? Não. A língua do cachorro, ela dá a sensação de alívio na ferida. É uma língua macia. Se fosse um boi lambendo, ele estava perdido. Mas o cachorro é uma língua macia. Esse aqui é outra matéria, mas nós não vamos entrar por esse caminho hoje. E diz o texto sagrado que esse Lázaro, vivendo ali, conhecia certamente toda a glória daquele homem rico, e ele vivia ali, pedindo a sua esmola. Mas chega um dia que todas as coisas encerram.
Aí nem para o grande, nem para o pequeno. Eu amo a justiça de Deus. Eu vou falar uma coisa que você pode até não concordar. A justiça de Deus mais perfeita chama-se morte. Se você não entendeu, eu vou repetir. A justiça mais perfeita chama-se morte. Se tiver dinheiro, vai. Se tiver pouco dinheiro, vai. Se for preto, vai. Se for branco, vai. Se for velho, vai. Se for novo, vai. Porque o tempo é chegado. Não tem ninguém bom nessa peleja. Chegou a hora, vamos acertar a conta. E diz o texto que Lázaro morreu. Só que a morte de Lázaro, meus amados, foi um negócio assim tão impressionante. Se a gente descrevesse em palavras como é que foi a morte de Lázaro, daria mais ou menos para entender que um mendigo cheio de lepra, simplesmente envolto num pano e colocado num buraco, sem nenhuma cerimônia. Concorda? Mendigo, leproso, não tinha ninguém por ele, morreu, era um indigente. Quem concorda, diga amém. Essa é a visão nossa, essa é a visão, tá? Eu só estou mostrando na visão humana. Agora, vamos lá, morreu o rico também, igual modo. Só que a morte do rico foi diferente. Você vai concordar comigo. Ele tinha um cortejo. Você já viu como é que a morte do rico? Cortejo fúnebre. Quem sabe aqueles carros especiais, as carpideiras. Lembra das carpideiras que eram pagas para chorar? Elas não conheciam, elas eram profissionais, mas estavam ali para fazer aquele lamento. Ah, morreu o homem bom. E aquele homem rico foi acompanhado com uma multidão até colocar no cemitério. Encerrou no cemitério, fechou a tumba, todo mundo volta para trás. Essa é a nossa visão, correta? Correto ou não? Agora vamos ver a visão do outro lado. Essa é importante. O Lázaro morreu e os anjos chegaram e disseram: e aí, Lázaro, eu vim buscar você para as mansões celestiais. Eu não vi, e não está escrito, mas eu imagino o cortejo de anjo levando Lázaro com cântico de glória até chegar às mansões. Eu tenho certeza que a morte do justo é festa diante do Senhor. E morreu o rico. O que foi feito? Simplesmente ele desceu para um lugar chamado Hades, sem ninguém lhe acompanhar. Ele estava sozinho. A minha pergunta, só para esquentar um pouquinho: como você gostaria do seu cortejo? Sem ninguém te acompanhando até chegar no cemitério e depois o Senhor dizer: vinde, bendito do meu Pai. Ou você gostaria de milhões de amigos fazendo festa? Pouco importa, você não vai nem estar aí. Aliás, a morte do indivíduo é tão esquisita que nem a roupa ele escolhe que ele vai vestir. Você já viu como é que bota a roupa no defunto? Rasga a roupa, bota a roupa rasgada, já tirou a barrigada do defunto, ele está ali, ó. Põe o que quiser, faz o que quiser. Agora, o gostoso é quando ele está na presença do Senhor. Até aí, você vai vendo como as coisas vão desenrolando. Amém? Agora, o verso 23. O rico estava no Hades. E o rico fez o quê? Ergueu os olhos. Então, um estava lá em cima e outro estava lá embaixo. O rico lá embaixo e Lázaro lá em cima. O rico levanta a cabeça e olha e diz
pai Abraão. Alguém sabe quem é pai Abraão? O nosso Deus. Ele é pai, porque é um negócio tão gostoso. Ele é conhecido como pai Abraão. Então, o nosso Deus, como pai Abraão, recebe a palavra do homem rico. Eu estou aqui atormentado nesta chama. Eu estou aqui sofrendo. Isso é uma mensagem muito tremenda. Pai Abraão, verso 24, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Se alguém imaginar que inferno é um lugar gostoso, se alguém imaginar que o inferno, a alma do pecador é extinta, você está errado. Inferno é lugar de fogo e de sofrimento, e é lugar de alma consciente. Uma pessoa que morre, ele morre fisicamente, mas a alma está consciente. Por isso que a alma foi Deus que doou para o homem. Se você honrar a tua alma diante do Senhor, ela voltará para o Senhor. Se você desonrar a tua alma, ela vai sofrer a eternidade. E o pior não é isso. Aqui que é o pior. O cristão que morre no Senhor recebe, junto com sua alma, um corpo de glória e vai morar eternamente no Senhor. O ímpio que morre fora do Senhor, a sua alma recebe o mesmo corpo. O corpo da vergonha, o corpo do sofrimento, e vai para o inferno para ser atormentado eternamente. Como é bom servir a Deus. Vale a pena honrar o Senhor. Quem quer servir a Deus, diga amém. Lázaro no seio de Abraão e o homem rico dizendo: se ele vier aqui molhar a ponta do dedo na água e passar, eu não sei, sinceramente eu fico pensando, que lugar de horror, lugar terrível. O verso 25, diz porém o Senhor, pai Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Vamos traduzir isso aqui? O Senhor disse assim, ó, o que você recebeu, você não soube dar valor. Porque senão você e eu, nós vamos entender que o rico vai morrer e ir para o inferno por causa da riqueza. Não é? É que quando você recebe os bens desta vida e torna-se escravo dele, certamente os bens te levará para o inferno. Mas quando você pega os bens e faz deles seus escravos, e você passa a ser senhor, e colocando Jesus em primeiro lugar na tua vida, nada deste mundo vai impedir a tua salvação. Aí você vai ver um mendigo na sua porta, você não vai ser como um homem rico que passa de largo. Irmão, cristão precisa ter sentimento. Eu vou repetir. Cristão precisa ter misericórdia. Cristão que não abre a mão para auxiliar alguém, cuidado. É o rico sentado na sua esplendorosa grandeza e glória, e o pobre na sua porta mendigando. Ele pouco se lixa. Você sabe como é que o diabo faz isso no coração dos crentes? Ele está pagando pelo que ele fez. Oh, eu não falo isso não. Se fosse assim, nós estaríamos junto com ele. Mas Deus, por bondade, nos libertou. Estende a tua mão. Não vamos ser o homem rico na nossa glória esplendorosa e o pobre lá, ó,
sentado na minha porta e eu não estou nem aí. Meu Deus, quem propõe diante de Deus que sua mão não ficará vazia diante, aliás, não ficará cheia, sua mão não vai ficar cheia diante de um pobre mendigando, mas você vai ajudar esta pessoa a vencer a luta. Quem promete, diga amém. Eu volto a dizer, o crente não é para sair dividindo os bens, mas ele pode, quando o Senhor manda, faça, que Deus vai te abençoar. Eu fico impressionado com isso. Lázaro, no seio de Abraão, gozando o bem-estar. Não porque ele era bonzinho, não porque ele era mendigo, ou porque ele era um leproso, mas porque ele temia a Deus. Enquanto nós estivermos aqui nessa vida, é possível. O crente pode ser leproso, claro. O crente pode morrer de que mais? Vamos lá? De uma doença degenerativa que vai destruindo o seu corpo. Pode, por que não? Qual o problema? Esse corpo, ele é decomposto a qualquer situação. Porque tem gente que pensa assim, quando a morte é uma morte, é porque estava no pecado. Lembra? Jesus falou isso. Quando a torre de Siloé caiu sobre aquele povo, Jesus falou, você está pensando que eles são piores que vocês? Não são, não. Então nós precisamos ter cuidado com esse juízo de valor. Eu só estou aqui por misericórdia do Senhor. Se Deus tem te abençoado, glorifica o nome dEle. Se Deus tem prosperado, levanta a mão e dá glória a Ele. Quando chegar o miserável, ajuda. Não fica fazendo juízo de valor. Eu já vi muitas pessoas dizer assim, pastor, eu não dou esmola a ninguém. Por quê, irmão? Porque são tudo vagabundo. Não fala isso, não. Jesus disse assim, os pobres sempre vocês terão. Jesus disse que os pobres sempre vai estar conosco. Não entra por esse caminho. A nossa língua, isso aqui, traz consequência. Para com isso. Não faz juízo de valor de ninguém, não. É melhor ficar calado. Deus, o Senhor vai te abençoar muito mais. Aí o texto vai dando ideia, no verso 26. Além disso, diz o pai Abraão, está posto um grande abismo. Olha aqui, céu e inferno. Tem um grande abismo entre um e outro. Alguém sabe? Quem sabe disso, diga amém. Quem está de um lado não passa para o outro. Quem está no inferno não passa para o céu. Quem está no céu não passa para o inferno. Aqui eu faço uma pergunta. E aonde fica o purgatório? Talvez aqui entre nós. É bom pensar nisso. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que, se quiserem passar daqui para lá, não poderão, tampouco os de lá passarão para cá. Aí, presta atenção, mas o rapaz continuou dizendo, rogo-te, pois, pai, que mande na casa do meu pai. Então, o estado da pessoa é um estado de consciência, tanto no céu como no inferno. Presta atenção, na minha concepção, eu estando nos céus, eu não vou ter aquela mente que eu tinha no pecado, mas a minha mente será uma mente no Senhor. Eu vou lembrar das coisas do Senhor. Eu não vou chegar lá no céu e olhar e dizer, a minha sogra está aqui. Não é? Quem está... Não é assim, não. No céu é lugar... Até hoje eu ouvi uma pastora dizendo que Deus mostrou para ela. Olha que coisa mais aberrante. Que Deus mostrou para ela que no céu tem
anjo e anja. Eu disse, oh desgraça, vai ser cego e analfabeto. O céu é lugar de glória, não tem angelina, é só anjo servindo a Deus. Não existe sexo, céu não é sexo. Que desgraça, que mulher mais louca da cabeça. E é pastora, você imagina o que uma pastora dessa ensina? Porque Deus me revelou, eita Pai da glória, cuidado com certas revelações, viu? Então, meus amados, isso aqui é uma coisa muito, muito interessante. Se a gente não tiver cuidado, eu vou repetir o verso 27. Rogo-te, pois, Pai, que mandes na casa do meu pai. Verso 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar que eu estou, que é o lugar de tormenta. Então, o indivíduo estava lá, consciente. Ele tinha tanta consciência que ele não queria que seus irmãos fossem para lá. Vamos analisar num aspecto mais, digamos, mais próximo a nós. Quem gostaria de ver os seus irmãos ir para o inferno? Levanta a mão. Ninguém. Quem gostaria que Jesus salvasse eles? Levanta a mão. Então dá para você perceber que essa é a condição lá diante do Senhor. O cidadão que morreu, estando no inferno, ele diz, Pai Abraão, manda alguém lá, manda lá qualquer pessoa, até mesmo ressuscita um morto, manda lá, porque se falar para eles, eles vão arrepender. E o Senhor disse, eles não vão arrepender jamais. E o Senhor deu testemunho. Lá tem a lei pregada por Moisés e lá tem a palavra pregada pelos profetas. Então a palavra, o Senhor mostrou desde a lei de Moisés aos profetas que anuncia a palavra. Quem é profeta aí, levanta a mão. Quem é profeta? Profetas são aqueles que abrem a boca e falam o que diz a palavra. Não adianta. Então, por isso que eu entendo, meus amados, que quando nós estamos na presença do Senhor, além da responsabilidade ser nossa, o Senhor está dizendo assim, fala que eu vou endossar a tua palavra, confirmando com sinais, para que este povo creia e não vá para o inferno. Fala o que eu mando, para livrá-los do inferno. Se eles não te ouvirem, ainda que eu levante o morto, eles não vão ouvir, porque vocês estão aí autorizados pelo meu Espírito Santo. E eu sinto Deus dando amém aqui nesse lugar. Se você não quiser ouvir a verdade, você vai chorar muito diante da eternidade. Porque Deus tem dado oportunidade para nós. Ouça meus profetas, ouça a minha lei. Eu determinei que todos fossem. E é uma coisa tão tremenda. O Senhor disse por ordem. Lá tem Moisés e os profetas. Primeiro veio a lei. Então essa mensagem era também para os judeus, como é também para nós os gentios. Ninguém escapa. O Senhor está dizendo assim, tem quem prega a minha palavra. Existe o charlatão, existe aqueles que aproveitam, tem, mas lá tem quem prega a minha palavra. Ouça. Por isso, meus amados, que quando a gente sobe aqui no púlpito, não é para contar lorota, não. E não é para
Posso falar? Amaciar o ego, ou amassar o ego, ou endossar na vida de ninguém com uma balinha. Não, você vai ouvir a palavra. Pastor, eu nunca mais piso os pés. Deus te abençoe e boa sorte. Mas você ouviu a palavra. Uma mulher saiu daqui excomungando, disse, nunca mais eu volto aqui. No caminho o Senhor disse, volta que fui eu que mandei ele falar. Aí ela voltou igual uma cordeirinha. É assim, o Senhor não leva em conta a nossa ignorância. Às vezes a gente quer ouvir o que nós queremos. E eu entendo que nós temos que ouvir o que o Senhor quer. Se a palavra não servir para você, guarda. Você tem um lugarzinho aí que dá para você guardar, guarda, que um dia ela vai te ajudar. E se ela servir para você, coma, mastiga, engula, vai fazer bem.